Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui, né, assistindo a gente no Popular. Esse que é o nosso terceiro encontro, nossa terceira conversa, né, sobre os 10 temas que mais caem no vestibular em geografia, segundo o Guia do Estudante, né? Então a gente tem esses 10 temas. Para quem perdeu os outros dois vídeos, são os dois anteriores a esse, aula 1, aula 2, né? A ideia é a gente fechar os 10 temas, falando um pouquinho com alguns exercícios de vestibular. E o terceiro tema que mais cai no vestibular é o tema dos solos e das rochas, né? A ideia é pensar quais são os agentes que formam os solos, né? Quais são os tipos de solo, o tipo de decomposição, né? Essa coisa que a gente chama de pedogênese, né? A formação dos solos, que pode vir pelo intemperismo físico, né? Então, o desgaste, a erosão por conta do vento, por conta do atrito com a água, etc. E o intemperismo químico, que vem das interações químicas ali entre as moléculas, né? Esse processo de apodrecimento, né? A gente usando muitas aspas assim, das rochas, né? Que vão se tornando, aos poucos, vão se tornando solo, principalmente em lugares que tem muito calor e muita umidade, né? E também pensar esses tipos de solo em relação às questões ambientais e as questões e os desastres naturais, né? Então eu trouxe aqui 3 exercícios para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema dos solos e das rochas. E então tem esse exercício da UFPR 2012, né? Tem um mapinha aí do estado do Paraná, do Paraná, né? E aí ele vai falar o seguinte: o estado do Paraná apresenta uma geologia com grande variedade de tipos de rocha, formados em diferentes cidades. A figura ao lado apresenta de modo simplificado os 5 grupos litológicos. Litológicos diz respeito à formação rochosa, né, desses 5 compartimentos aí que o mapa está separando, né? Com base nessa figura, considere as afirmativas a seguir sobre a distribuição no tempo geológico dos tipos de rocha do Paraná. Aí, né, no primeiro tópico, que é esse aqui. O grupo 1 é composto por depósitos sedimentares da era Cenozoica, né? E aí é um exercício da gente olhar no mapa, né? Então, quando a gente fala grupo 1, eu estou falando exatamente desse primeiro item da legenda, que a gente olha, ele não está tão claro, mas são essas manchas escuras no mapa, né? Espalhadas. Aqui a gente consegue observar que ela está junto das bacias hidrográficas, né? Junto dos rios, né? Porque esse desenhozinho aqui a gente vê, né? Provavelmente é algum rio e os seus afluentes aqui, né? A mesma coisa aqui na fronteira do estado, né? Que é o Rio Paraná, né? E então, depósitos sedimentares, ao redor dos rios a gente tem essa grande carga de depósitos sedimentares, então ok, da era Cenozoica, né? Uma formação mais recente, né? Dos últimos, pelo menos 120 milhões de anos. E, bom, essa alternativa aí tá correta, essa primeira tá correta, né? Olhando lá embaixo, né, o que, que a gente pode dizer? Que a gente já pode eliminar a E, exatamente porque ela não tem essa primeira como verdadeira, e pode eliminar a C, porque a primeira, que é verdadeira, também não está aqui, certo? 2. O grupo 2 possui porções do Paraná com as rochas mais jovens. Esse grupo apresenta áreas com as maiores elevações do estado e é formado na maior parte por rochas sedimentares, né? Então, qual que é o número 2? Esse item da legenda aqui que corresponde ao que a gente chama de primeiro planalto do Paraná, né? Onde fica aqui a região de Curitiba, né? Curitiba, Mirante Tamandaré, né? O litoral do Paraná fica nessa primeira porção, no grupo litológico 1, né? É uma planície. E aí o segundo é o primeiro planalto do estado do Paraná. Os planaltos, né, eles não são formações jovens, eles são formações antigas, essa região aqui de Mata Atlântica, principalmente, né? São do Fanerozoico, né, do Éon Fanerozoico, que o pessoal chama, que são formações bastante antigas, que já foram terrenos montanhosos e que foram desgastados com o tempo. Então, a 2 aqui está incorreta, certo? Não é formado por rochas sedimentares, mas o primeiro planalto é formado principalmente por granito e gneiss, né, que são rochas vulcânicas e rochas metamórficas. Então, a segunda é falsa. Então, qualquer uma que tenha a segunda aqui, a gente já pode descartar. Então, a A, né, como está dizendo que ela é verdadeira, já não pode ser também, né? Então, a gente ficou aqui somente com a D
e com a B. Então, a resposta já está aqui embaixo, né? Mas acho que é legal a gente ter esses macetinhos também para responder. Na terceira, o grupo 3 é predominantemente constituído por rochas sedimentares da era paleozoica, que foram depositadas em diferentes tipos de ambiente. Então, quando a gente olha aqui o grupo 3, na legenda, é esse espaço aqui com pontinhos, certo? Que é o segundo planalto, aqui, né, onde a gente tem na transição aqui a escarpa devoniana do Paraná. Quem quiser pesquisar um pouquinho na internet sobre isso, são paisagens bastante bonitas, né? Então, ele é constituído por rochas sedimentares da era paleozoica, que foram depositadas em diferentes tipos de ambiente. De fato, né, a gente tem a escarpa devoniana aqui, né, no limite do segundo com o terceiro planalto, e aqui é uma área sedimentar, né, onde os sedimentos de regiões mais altas foram depositados e formou essa bacia. A região ali de Vitimarsum, né, para quem conhece o interior do estado, deixa bem claro como que é esse tipo de formação. São solos pouco profundos, né, formado principalmente ali pelo desgaste né, de outras regiões. Um solo bastante arenoso. Então ela está correta, né? Então, por enquanto, ainda a gente continua entre a D e a B. O 4. O grupo 4 é formado por rochas ígneas vulcânicas. Sua origem se dá por uma sucessão de derrames de lavas da era Mesozoica, que representou um dos mais significativos eventos de vulcanismo no mundo. Quando a gente olha o 4 é exatamente esse compartimento maior aqui, né, onde estão esses quadradinhos. Ela está correta. Realmente é uma região formada de rochas ígneas vulcânicas, né? Tanto é que é nesse espaço aqui do estado paranaense que o agronegócio se coloca com mais força, principalmente por conta das manchas que a gente tem aqui de terra roxa, né? De decomposição do basalto, né? Então, essa região, ela está aqui onde a gente teve historicamente o ciclo do café, né? Então, o norte do Paraná que fez parte muito disso e que hoje a gente tem, em especial, a cultura da soja. E não só, né? Outras coisas. Mas, enfim. A alternativa 4 é verdadeira. A gente também continua entre a B e a D. E a 5, o que ela diz? O grupo 5 é formado por rochas metamórficas, cuja gênese é o alto grau de metamorfismo está associada ao evento de separação entre o continente sul-americano e africano, na era mesozoica. Essa é fácil matar, você não precisa nem saber a formação, né? Qual que é, por exemplo, ele fala o evento de separação dos continentes sul-americano e africano. Só que é a zona mais distante aqui do litoral, né? As zonas que sofrem mais impacto dessa separação entre o continente americano e sul-americano e africano é exatamente essa margem do litoral, né? Em que em vários pontos do Brasil você inclusive encontra resíduos dessa separação, né? Não é o caso da região aqui, onde a gente está falando do Arenito Kaiowá, né? Que é essa mancha aqui mais ali no norte, noroeste ali do estado do Paraná, né? Então, essa alternativa 5 ela está incorreta. Primeiro porque ela diz que são rochas metamórficas, e aqui é sobretudo rochas sedimentares, né? Por isso que é uma região onde você tem a criação de gado, né, ainda com bastante força, e cana-de-açúcar, porque são terrenos onde o solo pode ser um pouco mais pobre, né, essas culturas. Né, e além disso, ela não sofre essa influência direta, de maneira direta, pelo menos, da separação do continente sul-americano e africano. Né? Então, se a gente for colocar a alternativa correta, a alternativa D, certo? Essa segunda questão, né, de 2012, da UFPR também, então no mesmo vestibular, duas questões sobre a mesma temática. Né? No dia 11 de março de 2011, ocorreu na região central da Serra do Mar Paranaense um conjunto de escorregamentos desencadeados em virtude dos elevados índices pluviométricos concentrados nesse dia. Então, uma série de escorregamentos, deslizamentos nesse dia 11 por conta do alto índice de chuvas, associada à umidade acumulada nos dias antecedentes. Porque o solo ele segura, né, a água, conforme a água vai se infiltrando no solo, ele vai segurando essa água, e quando excede a capacidade, né, de absorção,
ele se fragiliza e acaba provocando esses escorregamentos. É um processo natural, né? Ele independe da ação do ser humano para acontecer. Isso acontece naturalmente. Algumas coisas como o desmatamento favorecem com que isso ocorra mais rápido, né? Mas enfim, a gente tem influência na velocidade como isso ocorre, mas os escorregamentos ocorrem independente da ação humana, né? Então vamos lá. O volume de material desprendido neste episódio, por meio dos escorregamentos, consistiu de blocos rochosos, solo e troncos de árvore, que foram transportados e seguiram um caminho de fluxo em direção às áreas de planície, resultando em mortes e grandes danos por destruição total ou parcial das casas, ruas, estradas, pontes e lavouras. Sobre este evento ocorrido na Serra do Mar, do estado do Paraná, identifica as alternativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Então vamos lá. Na primeira aqui, né, os solos das posições superiores, né, ficam nas zonas mais altas da Serra do Mar Paranaense, apresentam-se pouco espessos, característica que contribuiu para os escorregamentos, levando a uma rápida saturação hídrica pelo evento de chuva, o que promoveu o desencadeamento dos processos, né? Essa alternativa é verdadeira, né? Quanto mais alto você tá, né, em um morro, uma montanha, né, mais rasos vão ser os solos, porque geralmente você escorrega de lá para baixo, então o solo vai se acumulando nas zonas mais baixas, né, e vai sendo retirado das zonas mais altas. O que acontece é que quanto menos solo você tem, mais menor é a capacidade dele de conseguir reter a água, né? E chegar nesse ponto de sobrecarga que a gente tinha conversado antes. Então ele atinge isso que ele chama de saturação hídrica. Começa a ter tanta água que esse solo não consegue mais ficar preso à rocha e aí o deslizamento acontece. Né? Então, essa alternativa, a primeira, é verdadeira. A segunda, um dos fatores que agravou a ocorrência dos escorregamentos nesse evento da Serra do Mar Paranaense foi a ocupação urbana nas áreas mais elevadas, pois exercem grande peso nas encostas. Né? Então, ele vai colocar, né, que o que agravou esses escorregamentos ali na Serra do Mar Paranaense foi a ocupação urbana, né, que elas exercem o peso nas encostas. Aqui no enunciado, ele não disse se há ou não há ocupação urbana. Então, a gente não pode, né? Se o enunciado não diz isso, a gente não pode trazer isso para a questão, né? Então, ele não disse se era uma região ocupada ou não. Ele disse que eram, como a gente olha aqui, escorregamentos predominantemente se situaram nas posições superiores e íngremes da encosta. Ele não disse se ali tinha ocupação ou não. Então, a gente já excluiria essa por isso. Mas também porque regiões que têm intensa ocupação urbana, que você já tem a consolidação do asfalto ali, né? Já tem uma área urbana perene ali ocupada, não são casas improvisadas, etc. O próprio concreto e o cimento, eles ajudam a água não se infiltrar e aí não atingir esse ponto de saturação em que tem escorregamento, né? Então, essa segunda a gente pode ler ela como falsa. A terceira, e aí, né, a primeira verdadeira, a segunda falsa, a gente fica apenas entre A e C, certo? A declividade da encosta afeta diretamente a sua estabilidade frente aos processos de escorregamento, motivo pelo qual a maior parte deles ocorreu nas áreas mais declivosas. Mais declivosas são as áreas mais inclinadas, né? Quanto mais inclinada, mais a gravidade ajuda aquilo a escorregar. Quanto mais, né, menos inclinada, menos íngreme, né, menos declivosa, menor é a chance do escorregamento, porque aí você não tem essa influência da gravidade, né, no escorregamento, ela às vezes é determinante, né? Então a terceira é correta, né? VFV, né? Então continuamos entre A e C. E por último, né, conceitualmente, sabe-se no meio científico que devido ao aquecimento global promovido pela ação do homem, os valores da precipitação aumentarão na Serra do Mar, ampliando cada vez mais a ocorrência desses processos e sua área de influência. Na verdade, o aquecimento global ele tende a provocar nessa região, né, secas, né, que é um pouco do que está acontecendo, principalmente por conta do desmatamento no estado do Paraná, mas também em outras regiões. Né? Então, a gente não tem como
não é necessariamente o aquecimento global, né, que vai provocar o aumento dos deslizamentos na Serra do Mar, né? O que vai provocar o aumento desses deslizamentos é exatamente o desmatamento, por exemplo, né, que é uma intervenção humana. A construção em áreas de encosta, né, de casas isoladas ali, né, que não tem uma estrutura de engenharia para, por exemplo, atingir ali a rocha, né? Ou seja, a gente fica com a C, né? Essa última aqui, ela é falsa. Então, a alternativa correta seria a alternativa C. E por último, né, o FPR 2020, o vestibular do ano passado, também caiu esse tema, né? Essa eu vou deixar para vocês responderem com base no que a gente debateu até aqui. Os desastres naturais constituem um tema cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, independente de residirem ou não em áreas de risco. Ainda que no primeiro momento o termo nos leve a associá-los com terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, ciclones, furacões, os desastres naturais contemplam também processos e fenômenos mais localizados, tais como deslizamentos, inundações, subsidências e erosão, que podem ocorrer naturalmente ou induzidos pelo homem. No Brasil, de uma forma geral, embora estejamos livres dos fenômenos de grande porte e magnitude, como os terremotos e vulcões, é expressivo o registro de acidentes e mesmo de desastres associados, principalmente a escorregamentos e inundações, acarretando prejuízos e perdas significativas, inclusive de vidas humanas. Então você tem esse textinho, né, da Tominaga, e ele vai, a questão vai ser dividida em duas, né? É a segunda fase, então, dissertativa. Nos textos, os autores afirmam que o Brasil está livre de fenômenos como terremotos e vulcões. Justifique essa alternativa, né? Então vamos pensar, né? O Brasil ele está no centro da placa tectônica sul-americana, né? E quanto mais ao centro da placa, por uma questão da física mesmo, a gente está longe das bordas da placa tectônica. Então, as vibrações e os deslocamentos dessa placa tectônica elas são sentidos mais nas bordas do que no centro. Isso significa que não tem nenhum tipo de tremor em nenhuma parte do Brasil? Não. Eventualmente a gente ouve notícias aí de que lá em Minas Gerais teve um mini tremor, né, num lugar ou outro, às vezes a gente tem notícias. Mas não são coisas de muito pequena expressão perto de quem está na borda, né? E o vulcanismo é a mesma coisa, né? Como o centro da placa tectônica ele está mais consolidado, né? São rochas mais antigas, é difícil, é muito difícil que você tenha a ocorrência de vulcanismo. Então, né? A gente pode justificar um pouco por esse caminho para pensar o porquê que o Brasil estaria livre desse tipo de fenômeno, né? De desastre natural. E aí ele vai falar o que são os escorregamentos e as inundações mencionados no texto, como ocorrem e por que configuram esses desastres naturais no Brasil. Então é isso. Né? Sobre os escorregamentos a gente já falou na questão anterior. Né? Sobre as inundações, acho que é interessante falar que principalmente o desmatamento e a impermeabilização do solo, né? Quando a gente desmata, por exemplo, desmata e constrói em área ciliar, né? Então você está próximo aos rios, quando o rio enche a cidade, né? Enche tudo que está em volta, e a gente pode pensar, por exemplo, em Pontal do Paraná, onde no verão sempre tem as chuvas, os rios transbordam e a cidade toda fica inundada ali por bastante tempo, não é? Um pouco pela impermeabilização das construções do solo e também pela construção e desmatamento da mata ciliar. Né? Então, esses dois desastres naturais são mais típicos do Brasil do que terremotos e vulcões, por exemplo. Né? Bom, as questões que a gente ia trabalhar são essas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entrem em contato, comentem no vídeo, deixem o joinha aí e digam se esse conteúdo ajudou vocês. Um abraço bem forte e até mais.